Bom dia, mulheres divinas. Vamos para mais um dia, para mais um momento na presença do Senhor. E a nossa breve reflexão de hoje fala acerca do cego Bartimeu, daquele homem que tinha uma deficiência, mas que mesmo assim trazia uma persistência, uma fé tão grande que moveu o braço do Senhor, que fez operar o seu milagre. E essa reflexão traz para nós grande lição. A mensagem, ela começa dizendo no capítulo 10 de Marcos e os versículos 47, 48 e o 49, apenas a parte A, vai falar que ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Observe que a deficiência daquele homem não impediu dele ir atrás do seu milagre, porque ele ouviu, ele estava ali mendigando como todos os dias ele costumava fazer, está ali à beira do caminho pedindo esmolas, mas aquele homem ele tinha com certeza ouvido falar de Jesus. E quando ele percebe que tem aquele tumulto, porque Jesus vem com os discípulos e com uma grande multidão, como sempre era, em seu trajeto, na sua caminhada, e Bartimeu, eu acredito, eu vou conjecturar que ele procura saber quem vem aí. E alguém vai dizer: Jesus, o Nazareno. E ele automaticamente entende: esse é aquele homem que faz milagres. Eu já ouvi falar dele. É a minha grande oportunidade. É a hora do meu milagre. E ele põe-se de pé, vai dizer, e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos, vai dizer o versículo 48, o repreendiam, dizia que ele calasse, que ele parasse, e cada vez que a multidão pedia para que ele calasse, ele gritava cada vez mais alto para chamar a atenção de Jesus. Ele clamava, ele gritava, diz o texto. E assim, o verso 49 vai dizer que Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus parou. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele persistiu até Jesus parar e mandar chamá-lo. Ali estava Bartimeu diante do seu grande milagre, da sua grande oportunidade. E por isso que quando o versículo continua dizendo que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele não pensa duas vezes, ele diz: Jesus, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. E o Senhor diz para ele que assim seja feito conforme a fé dele, pois a fé dele foi que fez o milagre acontecer. E não é diferente conosco. Não é diferente. O Senhor espera de nós esse posicionamento, essa atitude. Sempre que queremos um milagre, precisamos também ter uma atitude, ter um posicionamento, assim como Bartimeu, porque ele se moveu em direção ao seu milagre. Ele teve um posicionamento, ele teve uma atitude. E não pode ser diferente comigo e com você. Espera um milagre, se posicione, se movimente, vá em direção ao seu milagre. E é importante ressaltar que as vozes diziam para que ele se calasse. E a minha pergunta é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa manhã. Você tem dado ouvidos a essas vozes que pedem para você se calar, que diz que esse milagre não vai acontecer, que diz que está demorando muito, que isso é coisa da sua cabeça? Bartimeu tem algo para nos ensinar nessa lição, nessa mensagem. Ele tem algo muito valoroso que nós podemos extrair desse milagre, desse fato real.
É como se Bartimeu estivesse dizendo para mim e para você: não ouçam, não escutem essas vozes. Pelo contrário, grite mais alto até chamar a atenção de Jesus, até Jesus parar em sua direção e mandar chamá-lo e mandar que você venha até ele. Então, você receberá o seu milagre. Ele é um exemplo de persistência. A persistência nos leva ao nosso milagre. A persistência nos tira da zona de conforto. Ela causa um movimento em nós, ela nos direciona. E aí nós não desistimos. E a persistência faz com que cada vez mais eu grite mais alto pelo Senhor e chame a sua atenção. Então, nessa manhã, essa reflexão para a minha vida e para a tua vida é: não dê ouvido a essas vozes, persista. Mesmo que mandem você calar, grite mais alto do que as vozes que estão tentando te calar, porque muitas vezes você vai encontrar essas vozes. Muitas vezes, infelizmente, dentro da sua casa, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, você vai encontrar vozes tentando abafar, tentando calar a sua voz. Grite mais alto. Grite mais alto. O Senhor está esperando, aguardando o seu movimento, o seu clamor, o seu posicionamento, a sua persistência. Ele jamais irá negar a sua palavra, pois todo aquele que crê vai receber. Então creia, e se você crê, continue persistindo, continue batendo, o Senhor vai chegar. Louvado seja Deus por isso. Então, nessa manhã, continue persistindo, continue acreditando, continue gritando, chamando a atenção do Senhor. Grite mais alto do que essa voz que quer te calar. Louvado seja Deus. Receba nessa manhã força. Continue a sua caminhada. Louvado seja Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui. Se essa mensagem teve um significado para você, compartilhe, comente, dê o seu joinha, dê o seu coração. Fiquem com Deus e até amanhã.